Neste vídeo nós vamos ver qual é a diferença entre entristecer o Espírito e extinguir o Espírito de Deus. Qual é a diferença? Nós temos essas duas palavras na Bíblia, entristecer e extinguir o Espírito de Deus. Vamos ler as passagens onde temos estas palavras, estas expressões. Efésios capítulo 4, versículo 30 diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. E 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19 diz: não apagueis o Espírito Santo, ou não é para extinguir o Espírito Santo. Entristecer e extinguir são dois dos possíveis pecados contra o Espírito Santo. Outros são resistir ao Espírito Santo, Atos capítulo 7, versículo 51, blasfemar contra o Espírito Santo, Marcos capítulo 3, versículo 29, desprezar ou insultar o Espírito Santo, Hebreus capítulo 10, versículo 29, mentir contra o Espírito Santo, Atos capítulo 5, versículo 3, e tentar o Espírito Santo, Atos capítulo 5, versículo 9. Os três primeiros, que é resistir, blasfemar e desprezar, foram e podem ser cometidos por incrédulos, especialmente judeus. Os dois últimos, que é mentir e tentar, pode ser cometido por incrédulos ou crentes, enquanto entristecer e extinguir o Espírito Santo está relacionado apenas com os salvos. Só eles podem entristecer e extinguir o Espírito. Saber que o Espírito Santo é uma pessoa, mais do que uma influência ou poder eficaz de Deus, nos diz que ele pode ser entristecido pelo mau comportamento ou mau procedimento por parte dos indivíduos, ou seja, dos salvos. Vamos analisar primeiro a palavra entristecer, e ela pode ser traduzida também como contristar, causar angústia ou ofender. Indica que esses maus comportamentos, não apenas os crentes de Éfeso, para quem foi dirigida essa escritura, causaram ou causarão este efeito sobre a pessoa do Espírito Santo, mas que isto vale para os crentes de todas as épocas. Note o que Paulo diz aos crentes de Éfeso: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Todas essas palavras estão nos versículos 25 a 31 de Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, do versículo 25 a 31, Paulo está mostrando o comportamento adequado para o cristão. Evitando essas coisas, ele não vai entristecer o Espírito Santo. O fato de ele ser o Espírito Santo de Deus ensina que essas ações profanas ofendem sua santidade e devem ser evitadas. O tempo verbal indica que foi uma ação passada, característica da vida dos crentes, que deve terminar e eles devem fazê-lo já. Podemos traduzir isto como: pare de entristecer o Espírito Santo de Deus. Essas ações deveriam ter sido e deveriam ser encaradas para evitar causar sofrimento, deveriam parar, ser evitada para causar sofrimento à pessoa divina,
que é tão essencial para o desenvolvimento espiritual do crente. Isso deve nos levar a evitar cuidadosamente atitudes e ações de palavras ou ações mundanas, ações mundanas, e substituí-las por características espirituais. Condenamos corretamente atos imorais, declarações heréticas ou ações malignas que são contrárias à palavra de Deus. No entanto, nunca devemos ignorar ou dar desculpas por atitudes ou práticas erradas descritas na palavra de Deus, pois um comportamento da parte do crente que seja errada são contrários à intenção da obra de Deus em nós de produzir caráter cristão em cada um dos seus. Devem nos corrigir, ou devemos nos corrigir, e nunca devemos ignorar ou dar desculpas por atitudes ou práticas erradas descritas nesta passagem de Efésios 4 e em outras. E extinguir o Espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, está no contexto da graça operacional de Deus na assembleia local ou no crente individual. Esta palavra apagar ou extinguir ocorre 8 vezes no Novo Testamento. E em outras passagens está no contexto de apagar o fogo, como em Mateus capítulo 12, versículo 20 e Marcos capítulo 9, do versículo 44 ao 48. Usado metaforicamente aqui, indica que é possível para um crente ou uma assembleia local extinguir a obra efetiva do Espírito Santo, não permitindo que ele funcione como ele faria na direção, exercício e uso do dom espiritual, ou na direção de outras atividades de Deus, tanto no indivíduo, tanto no crente, como numa assembleia local. Isso pode resultar de um crente não exercer seu dom ou não estar envolvido no serviço espiritual. Também pode resultar de uma assembleia local impedindo a função de alguém a quem Deus deseja usar. O Espírito deseja guiar e controlar o povo de Deus, individual e coletivamente. Ele levanta, usa e dirige de acordo com a sua vontade. O Espírito Santo distribui dons espirituais, como temos em 1 Coríntios capítulo 12, e regula e controla o exercício destes dons, 1 Coríntios capítulo 14. A última parte de 1 Tessalonicenses capítulo 5 apresenta algumas triades de verdade. O versículo 19 inicia uma triade e os versículos seguintes expande seu significado. Profetizar, ou o desdobramento da mente de Deus na verdade divina, não deve ser desprezado, desdenhado ou menosprezado. Isto extinguiria o Espírito. Pelo contrário, é para ser recebido. Mas aqueles que ouvem devem testar o que está sendo dito e aderir ao que é correto. Leia 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. Paulo disse a Timóteo para não permitir que ninguém despreze a sua mocidade, pois, ao fazê-lo, eles negariam o ministério que ele estava dando aos santos pelo Espírito Santo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, devemos dizer algo aqui, que Timóteo não era nenhum adolescente. Timóteo, quando Paulo chamou ele de mocidade, ele já tinha mais ou menos os seus 36 a 40 anos.